Olá, pessoal, tudo bem? Iniciamos aqui mais um ateliê do osso. Hoje vamos falar sobre trigger points para vocês, né? Um conhecimento aqui compartilhado, né, da equipe multidisciplinar. Meu nome é Fernando Dourado, sou fisioterapeuta ortopédico. Meu nome é Lucas Boechat, sou médico ortopedista do esporte. Meu nome é Marcelo, sou médico fisiatra e fisiologista. Vamos lembrar, né, que esse vídeo contém informações que são pessoais, mas sempre associado às publicações científicas. E a gente pede, né, para não é recomendado realizar diagnósticos exclusivamente com esse vídeo. Sempre buscar um profissional da área de saúde. E nós temos que lembrar que não temos nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Então, como o Fernandão aí disse, nós vamos fazer uma aula compartilhada. Eu estou aqui diretamente da sala da Sportif, dessa sala de ergoespirometria, e aquele sujeito ali atrás, ele já está com a mão preparada, caso eu fale alguma besteira, é para tomar um tapa na cabeça, né? É assim que funciona aqui. Então, né, eu vou começar falando aqui, pedir a palavra para vocês, né? Falar dos pontos miofasciais, a disfunção, né? Que causa dor. Então, esse artigo aí publicado pelo Simons, né, que é o papa do ponto miofascial, um fisiatra, que ele mapeou todos os pontos miofasciais do corpo humano, ele coloca lá, olha, existem uns pontos enigmáticos, né? E esses pontos enigmáticos, eles são causas comuns de problemas musculoesqueléticos e de disfunções musculares. E aí vem aquele conceito, o que é o trigger, o que é a síndrome miofascial e o que é a fibromialgia, que comumente é confundindo na prática clínica, né? Então, o trigger point é aquele pontinho doloroso que você aperta e ele tem aquela dor, aquele nódulo muscular que geralmente o massagista vai lá e desativa, né? Aquele ponto doloroso. A síndrome miofascial é um conjunto de pontos dolorosos que podem dar uma dor irradiada e levar a uma disfunção, como, por exemplo, uma perda de amplitude de movimento, como uma dor irradiada, e isso está muito correlacionado a grande população que tem dor, tá? E a fibromialgia, ela é caracterizada também como uma síndrome fibromiálgica que ela tem 3 características principais, que é dor crônica generalizada em todos os locais do corpo, para cima, para baixo, né, nos membros, fadiga e alterações do sono, podendo levar até declínio cognitivo, né? Então, a síndrome fibromiálgica, ela contém essas três características, que é fadiga, dor crônica generalizada e alterações do sono. Pensando no músculo, né? A gente tem esse slide lá do nosso primeiro episódio do momento músculo. Você tem, então, tem um músculo que é ligado a um tendão, um osso, né? Dentro desse músculo vem os fascículos vêm as fibras musculares e lá tem a sua unidade contrátil, onde que a gente chama de sarcômero. Esse sarcômero, ele tem aquelas cabeças, tem 2 proteínas contráteis principais, que é a actina e a miosina. A miosina é aquele filamento grosso onde tem as cabeças, e aí você necessita de energia, de ATP, para poder encurtar esse sarcômero, essas linhas que a gente chama de linhas Zs. E aí você faz o encurtamento do sarcômero, onde que você tem toda uma liberação de cálcio, magnésio, né? E aí o que vai ocorrer? Você precisa também dessa energia para relaxar essa musculatura. E aí, pensando nesse mecanismo contrátil de contrair e relaxar, vem um outro conceito, que é o conceito de pressão intramuscular, e quem gosta muito disso é o Lucas, e aí ele vai falar para a gente. Obrigado pela introdução e pela deixa aí, Marcelo. Pois é, gente. Então, isso aqui é muito interessante. Olha só, coloquei as 2 figurinhas aí para a gente lembrar como é que o sangue chega até o músculo. Então, o coração vai bombear, ele vai receber aquele sangue já oxigenado dos pulmões, né? E vai bombear através da artéria aorta, que, por sua vez, vai separar em milhares de pequenas arteríolas, né, ao redor do corpo. E a pressão sai da aorta, então, na maioria de nós, né? Ali a 120/80, né? Aquela pressão que todo mundo conhece. 12/8, mas na verdade é 120/80 milímetros de mercúrio. E quando ela chega lá no músculo, para poder fazer a perfusão no tecido, ela já chega a uma pressão bem mais baixo e um ritmo mais leitoso, né? Naquele pico e vale da contração e do relaxamento do coração, né? Pressão sistólica e diastólica. Então, ela chega a uma média de 35 milímetros de mercúrio no tecido periférico, né? Como o músculo.
perfunde esse músculo através de capilares e depois sai nas vênulas, que vão, por sua vez, formar as veias, e o sangue vai voltar para o coração para ir de novo para o pulmão, né? E sai nessas vênulas, então, a cerca de 15 milímetros de mercúrio só. É uma pressão já bem baixinha, né? Agora, olha que interessante esse segundo dado aí do slide, né? Quando a gente faz uma contração muscular voluntária, a gente sobe a pressão dentro do músculo. E dependendo do músculo, essa pressão sobe muito já com pouca contração. Então, o músculo supraespinhoso, por exemplo, aqui na região do ombro, da escápula, que é um músculo onde a gente encontra bastante trigger point, esse estudo ele sugeriu que com apenas 10% da força de contração voluntária dele, a pressão interna do músculo já são 50 milímetros de mercúrio. E o trapézio ali, outro músculo também bem acometido, com 25% da contração dele, muito pouco, né? A pressão já chega a 22. É lógico que ela vai continuar subindo à medida que você contrai mais. Isso quer dizer que quando os músculos estão numa contração, para alguns até pequena e outros numa contração vigorosa, o sangue não consegue perfundir bem esse músculo. Então, não chega oxigênio, não chega os macronutrientes, né, nessa hora. E o músculo é assim mesmo, ele é feito para funcionar desse jeito, né? Então, ele contrai, não recebe sangue direito, mas ele relaxa e volta a receber sangue. Daí, vocês imaginam o que pode acontecer se você está estressado ou se você passa o dia inteiro numa postura inadequada, trabalhando no computador com o ombro para cima, dirigindo o dia inteiro, que é uma postura anômala para o ser humano, né? ou seria, né, com os nossos antepassados, ou com encurtamentos musculares, ou com gesto esportivo irregular, né? Tudo isso pode gerar um aumento da pressão mais continuado, a pressão interna, a pressão tecidual, né? Tornando difícil com que o sangue perfunda esse músculo, né? Então, não vai chegar energia. E o que é pior, o músculo contrai, né? O Marcelo mostrou a actina e miosina, e ele precisa de energia também para relaxar. Então, imagina que ele não recebe energia e precisa de energia. O que vai acontecer? Ele vai ficar travado, né? Então, olha ali, ó, aparecem já sinais de fadiga eletromiografia, que o Fernando vai dar uma explicada para a gente mais à frente, né? E que eles não cessam, no caso do bíceps, até que a pressão deles esteja abaixo de 20 milímetros de mercúrio. Ou seja, eles sofrem sim esses músculos. Pode passar, por favor. Então, essa é uma das teorias que explica o trigger point. Mas a gente tem outra que eu mostrei na aulinha passada lá de cãibra. Quem não assistiu, vale a pena voltar lá, que foi uma aulinha bem legal, que mostra também que existe um loop neuromuscular. O que quer dizer? Se o músculo está doloroso, né, se ele está fadigado, ou se ele está já com essa contração persistente, ele vai mandar um sinal de reflexo positivo, de contração, né? Então, quando a gente põe a mão numa panela quente, você põe o dedo numa agulha, você não precisa nem pensar, né? O músculo já contrai para você tirar a mão dali, né? E se essa dor está persistente, mandando o músculo contrair, que manda o músculo contrair de novo, que manda a dor, que manda o músculo contrair, isso gerou um outro loop positivo, né? Então, quanto mais contratura, mais contratura. Isso também ajuda a explicar esse trigger point. Pode passar, por favor? Então, que essa contração persistente. E aí, talvez a melhor explicação seja a somatória das explicações, né? Então, a gente vai ter nessa figura retirada de artigo, tanto a contratura originada da parte neuromuscular, da fadiga neuromuscular, e da dor neuromuscular, quanto da crise energética, levando à formação desses chamados pontos gatilho, ou trigger points, né? Que, por sua vez, podem virar síndromes dolorosas, como o Marcelo mostrou no início, certo? Pode passar. E aí, gente, vocês vão ver o que acontece dinamicamente com esse músculo, né, no exame chamado eletromiografia, que eu quero que o Fernando dê uma explicadinha para a gente. Explico, sim. É importante lembrar que aqueles que não usam, né, a eletromiografia na sua prática clínica, no seu dia a dia, nós temos a velha palpação, né, para achar esses pontos miofasciais. Existe também um algômetro também que você pode estar fazendo com a própria pressão, né, achar ali além de achar o ponto miofascial, né, o ponto de dor, trigger point especificamente, você consegue também mensurar. A eletromiografia, ela não avalia a força como muitos pensam, né? Avalia o comportamento neuromuscular. Então, eu vejo aí, nesse caso, alguma disfunção elétrica, vamos dizer assim, né? Então, eu consigo identificar pontos de maior extensão, que geralmente é esse ponto miofascial, que pode até, às vezes, tá? Como o Lucas colocou lá no slide explicando relações e expressões ali, até mesmo encontrar fadiga muscular, tá? Logicamente, existem critérios específicos,
né, de frequência, né, de amplitude, que conseguimos identificar esse ponto miofascial, esse trigger point. Importante lembrar que, geralmente, esse trigger point, tá, pode também estar associado a alterações biomecânicas importantes, alterações no movimento importante ali. Então, não é só o trigger point, a dor pode estar hiperativado, pode ter uma tensão muscular levando a um desequilíbrio muscular, e isso pode ser identificado através dessa avaliação. Eu não posso ficar preso apenas ao trigger point na avaliação. Tenho que avaliar todo o conjunto muscular, todo o grupo muscular e identificar possíveis desequilíbrios musculares. E é muito interessante também, né, Fernando, que quando a gente pega esses pacientes com pontos miofasciais, principalmente em região aqui de trapézio, né, de pescoço, eu faço essa avaliação no consultório, eu falo, Fernando, faz uma eletromiografia aí nesses pacientes. Você consegue avaliar, quando eles estão realizando força, aquela força isométrica, né? Você consegue avaliar esse comportamento neuromuscular aí, e aí, desativando o ponto, você consegue equilibrar. Às vezes existe um desequilíbrio muito grande de um lado, onde que tem um ponto miofascial, para o outro, né? Para o contralateral, e quando você desativa, você já vê na hora a melhora o equilíbrio dessas amplitudes, né? Isso você vê isso muito na sua prática clínica. O Marcelo citou algo super importante, que o trabalho ao movimento. Avalio, né, a CIMV na contração isométrica, onde a gente identifica também essas melhoras clínicas, né, do paciente, mas também a gente consegue avaliar o movimento que o paciente mais reclama no seu dia a dia. Então, eu consigo... vamos colocar aqui uma odontóloga que realmente está ali o tempo todo utilizando. Eu peço para ela fazer esse gesto do dia a dia dela e avalio durante o gesto funcional. Isso é interessante também. Deixa eu só dar uma explicada para o pessoal que não conhece a eletromiografia nessa figurinha aí. O que acontece é o seguinte, tem um paciente da esquerda com trigger point e outro local sem trigger point, né? Você pede o paciente para fazer uma contração voluntária e um relaxamento. É isso que está aparecendo aí. Vamos para o da direita primeiro. Olha, quando ele está relaxado, o músculo não apresenta estímulo elétrico. Quando ele vai contrair, apresenta um grande estímulo elétrico, beleza, e ele consegue relaxar de novo. Agora, vamos para o lado da esquerda, do trigger point. Durante o relaxamento, já existe uma atividade elétrica ali do músculo, né? Depois aumenta, é claro, diante da contração voluntária, e quando ele tenta relaxar, continua existindo atividade elétrica, né? Então, essa é uma maneira de diagnosticar visualmente o trigger point, né? E não apenas a palpação. Lembrando que, assim, os exames complementares que a gente tem facilmente em mãos não são bons, nós do ponto de vista médico, né? Não são bons para diagnosticar contraturas, trigger points. Você faz uma ressonância, está normal. Você faz um ultrassom, está normal. Pede uma tomografia, exame de sangue, tudo está normal, né? E o paciente fica indignado, porque, pô, minha dor está aqui, como é que o exame não mostra, né? Então, ele é um problema mais funcional, é uma disfunção do músculo, né? Não um problema anatômico ou inflamatório, tá bom? Pode passar, por favor. Muito bom. E aí, o que ocorre, né, nesses trigger points, que comumente a gente vê na prática clínica, é o quê? O paciente ele chega, às vezes, com uma dor lá na região da escápula, uma dor na região do punho, que às vezes até vai ser diagnosticado por alguns colegas como síndrome do túnel do carpo. E ó, onde que está o trigger point? Ele está escondido lá no subescapular. E o que acontece? Você aperta esse trigger, ele pode dar essa dor irradiada. Então, muito comumente, como naquele primeiro slide do Simon, né, do David G. Simon, ele mapeou todos os pontos miofasciais. Então, isso é muito importante, principalmente para quem atua na área da dor. Para quem vai reabilitar esses pacientes, é muito importante. E não só os pacientes, mas também os atletas de alto rendimento. E quando a gente começa a ter aquele movimento repetitivo para você alcançar o máximo da técnica, você começa a criar pontos miofasciais pelo próprio estímulo, pelo próprio movimento. E aí a gente vê que foi mapeado aqui, nesse caso, né, um nadador que é pouco conhecido, chamado Michael Phelps, e todo mundo lembra que nas últimas Olimpíadas, quando ele fez aquele avalanche de medalhas, ele estava cheio dessas marquinhas, as ventosas. Aqui, como o Lucas falou, 2 slides atrás, ele falou que é muito difícil você, por métodos de imagem, olhar. Mas existe uma técnica que chama termografia. E, às vezes, dependendo do seu tipo de termógrafo, você consegue analisar alguns pequenos desequilíbrios por temperatura. E aí, eles caçam esses pontos ativos, esses pontos que a gente chama de pontos miofasciais que estão latentes, porque não está gerando dor local, nem
dor irradiada, mas esse ponto latente, como é mostrado até na própria eletromiografia de superfície, pode limitar um pouco o quê? O movimento. E aí eu faço uma pergunta para o Lucas, né? Que é um ortopedista esportivo. Quando você pega um atleta de alto rendimento e ele chega com uma dor ou no joelho ou no ombro, você vai fazer as manobras específicas, né? Para ver se houve lesão, às vezes de ligamento, às vezes uma lesão tendínea, às vezes a própria uma lesão muscular. Mas você faz uma busca ativa pelos pontos miofasciais? Pois é, Marcelo, isso tem que fazer parte, tem que ser parte da rotina, né, do ortopedista, e eu acho que em especial, defendendo aqui o meu pão, né, em especial da ortopedia esportiva, né? O atleta, como o Michael Phelps, é um sujeito com uma demanda altíssima, é quase que uma outra espécie, né, dentro da natureza, né? Não é um ser humano como nós. E, então, ele em especial, todos nós precisamos, mas ele em especial precisa de uma avaliação mais completa, né? Porque como a sua figurinha lá mesmo do subescapular mostrou, muitas vezes o que ele se queixa é uma dor irradiada, mesmo na região do joelho, né? Então, lembrar, por exemplo, que a face interna do joelho, né, a área medial do joelho, é inervada pelo nervo obturador, e que também inerva lá em cima no quadril os adutores, né? Então, pode ser que ao apertar ali um ponto gatilho de adutor longo, o paciente queixa a dor lá no joelho, e você mata a charada, né? É lógico que eles também têm muito problema no joelho, né? Eles têm lesões de menisco, lesões de cartilagem, sobrecarga, fratura por estresse. Então, tem que pensar em tudo, né? Não pode ficar restrito ao joelho. Agora, deixa eu me defender aqui. Quando eu falei que não tem exame, falei que não tem exame que é facilmente disponível, né? A termografia não está amplamente disseminada ainda. É um exame que a gente acha muito interessante, né, gente? A gente já fez esse curso, né? A gente gostou disso e a gente está tentando trazer para dentro da clínica. E tem um outro exame também que ainda está muito na pesquisa, mas que se chama elastografia ou elastograma. Então, de alguma maneira, você comprime o local ou você joga estímulos elétricos e retira essa compressão, esses estímulos, e dessa maneira você consegue reconhecer a ultrassom ou mesmo a ressonância, qual que é a parte do músculo que não está contraindo e relaxando, né? Que está só contraída. É uma maneira também de entregar visualmente para o nosso paciente e para nós profissionais onde são os pontos gatilho, né? É claro que, para quem tem experiência, e para a maioria dos casos, a palpação é o padrão ouro, né, gente? A gente se examinar, você acha. Muito bom. Então, para vocês que assistiram esse vídeo, não percam o próximo vídeo, onde nós falaremos sobre as opções de tratamento dos pontos gatilhos, tá? O que nós temos de melhor para tratar em termos de farmacologia, em termos de procedimento e em termos de terapia não farmacológica. Beleza, pessoal. Acho que é isso aí. O Fernando vai brilhar na próxima aula, viu, Fernando? Tem muitos métodos fisioterápicos para tratar ponto gatilho. Para mim, é a base do tratamento, até porque tem essa questão dos desequilíbrios musculares que o Fernando falou, ou a dor que traz um novo padrão de movimento, que traz mais sobrecarga, que traz mais dor, né? Se isso não for desfeito, todos os outros métodos vão falhar. Mas isso aqui é uma pontinha que eu já deixo para a gente chamar a atenção da galera e querer que eles assistam o próximo vídeo. É isso aí, pessoal. Então, esperamos vocês nos próximos vídeos, tá? O Marcelo Geal provavelmente vai falar sobre isso já nos próximos vídeos aí. Veja os anteriores, tá? Dê um like, passe a nos seguir. E é isso aí. Nos encontramos nos próximos vídeos aí que estão por vir. Fernando, eu quero fazer só uma pergunta para você. Tá. Esse seu cabelinho aí na foto era um estilo especial ou você estava querendo imitar alguém? Estilo Cascão. Na verdade, já estava, você vê que eu já estou fazendo pontinho do dedo aqui, já era chamada pensando na teoria do osso aí, eu não falei nada para vocês. Então tá jóia. Um grande abraço, pessoal. Valeu. Um abraço, pessoal.